Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Como eu me alegro de estar com vocês. Estava ali pensando que é como se uma pessoa que não mora com os pais, aí quando chega na casa dos pais, aí sente essa liberdade, né, de adorar, sente o carinho de cada irmão. Sei que muitos oraram por mim, né? Tem pessoas especiais aqui, né, hoje, que é da minha família praticamente, que é a Sueli, minha tia. Me emociono porque muitas vezes, né, a gente, em luta, a gente sente, né, não só ela, mas ela levantou um exército de pessoas para orarem por mim, para clamar pela minha vida. E assim, eu sou a resposta de oração, eu sou um milagre. O Anali também é outro milagre, né, em outra modalidade. Estou acompanhada aqui com a minha mãe, com meu pai, gostaria que eles ficassem de pé. Meus pais são, assim, minha coluna, né? Jesus é o fundamento e eles são minhas colunas. Minha filha que estava aqui não está mais. E tem também o meu noivo também, gostaria que ele ficasse de pé. No meio dessa luta toda, em 2020, Deus me presenteou com ele. Falo que eu, sem perna, eu não conseguia namorado, de jeito nenhum. Mas sem a perna, Deus me deu ele. Então, assim, tem coisas, né? Falam aí que tem males que vêm para bem. Muito obrigada, amor. Eu estou também com essa blusa, que é uma blusa que eu e ele, a gente tem trabalhado com ela. Fruto do Espírito, seja forte e corajoso. Nós temos algumas blusas. Acho que hoje a gente trouxe até pouquinho, né? Só umas 4. E, assim, eu me alegro, porque tem um exército, uma igreja que se preocupa, né, com esse momento, que é o Outubro Rosa, que é o momento das mulheres se tocarem. E eu tenho certeza que o Senhor ele preparou algo lindo para fazer essa noite. Eu creio que o fim é o melhor do que o começo. Então, estamos no fim do dia. Hoje vai ser a melhor noite, nós teremos a melhor noite das nossas vidas. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar o nosso coração. Como eu sempre digo, é o Espírito Santo que vai fazer. Somos testemunhas, inclusive eu, do que Ele vai fazer. Porque a glória é dEle, a honra é dEle, tudo se move nele e é tudo para Ele. Amém? Vamos lá, vamos abrir aqui. Tem a Cris também, gente, novidade eu encontrá-la. Love you, conhecia já a Cris de longas datas, né? Trabalhamos juntos. E é um prazer, assim, revê-la, ver a filha enorme, o filho, Jesus, passa rápido, né? A vida é um sopro. Hoje, eu trabalhei numa loja também, na joalheria, e a gente perdeu a nossa irmã, a Fernanda, trabalhava com a gente na loja. E, assim, meu coração apertou, mas, ao mesmo tempo, Deus ele falou comigo assim, ela está comigo. Então, isso confortou meu coração. Essa pancada foi na hora que eu estava preparando a palavra, e isso me deu mais força de estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ele sempre muda, sabe? Eu costumo, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, ele me dá palavras. Por exemplo, mesa, cadeira. E aí eu vou juntando, depois ele me dá exatamente o versículo que contém tudo aquilo que, todas as palavras que ele andou me falando. Vou dar um exemplo assim prático para entender. Eu fui viajar e aí me deram a oportunidade lá e o Senhor falou comigo, leva perfume. Aí eu, perfume, levar perfume, como assim? Tá bom, Senhor, eu pensei direitinho, encontrei o versículo de perfume, que é aquele, né, que Cristo é o bom perfume. Então, eu pensei que fosse ser essa palavra naquele dia, e o Senhor foi e me deu outra palavra, falou mesa. Aí eu, meu Deus, o que mesa tem a ver com perfume? Depois ele me deu a palavra exata, de onde a mulher se rendeu a Jesus, lavou os pés de Jesus com perfume, e ali ela se rendeu a ele, e ele estava à mesa. Então, assim, como Deus faz? Estou explicando mais ou menos o que Deus ele quer fazer essa noite aqui. Ele quer juntar quebra-cabeça. E, assim, nós somos essa peça. E nós, unidos, nós somos mais fortes. Quero parabenizar as mulheres por ter feito
programa, por ter me convidado. O que aconteceu comigo, eu falo que foi algo muito ruim, mas dentro desse algo ruim aconteceu algo muito bom. Eu encontrei o meu propósito. É claro, ninguém aqui pensa em perder uma perna, perder um membro, sendo que eu acredito também, conhecendo agora um pouco mais das pessoas, eu entendi que às vezes tem gente que não perde um membro, mas tem dentro de você perdas, um luto, ou de repente no teu coração você perdeu o seu marido, você perdeu de repente a oportunidade de trabalho, perdeu algo que entristeceu o teu coração, perdeu alguma coisa na sua vida, perdeu um dinheiro de repente alto, um valor, uma decepção, muita coisa a gente pode perder, Infelizmente eu perdi a perna, mas por um outro lado eu encontrei algo muito lindo que Deus fez. Depois que eu perdi a perna, eu encontrei, dentro do ministério da minha igreja, eu encontrei o call center, onde eu ligo para as pessoas. Então, ligar, eu não precisaria andar, não precisaria correr, não precisaria fazer nada dentro. E eu achei assim, lindo o que Deus fez na minha vida, porque Ele me conectou com pessoas especiais, que eu precisava ter essas pessoas na minha vida. E pessoas que me ajudam, eu ajudo, a gente conversa, pessoas se desabafam, falam de suas vidas, e eu tenho a oportunidade de estar ministrando. Muitas das vezes eu sonhava em ser, de repente, uma missionária, uma pastora. Eu falava, era o meu sonho trabalhar na obra do Senhor. E a gente pensa isso, acha muito lindo, ser pastora, ser missionária, levar, ir para a África, ir para outros lugares, mas encontrar o seu propósito, aquilo que Ele depositou em você, e você exercer isso, é algo infinitamente melhor, porque você vai estar agindo conforme o Senhor preparou a sua história. Então, hoje, assim, eu desafio a você a tentar entender qual o seu propósito. Se você já está cumprindo o seu propósito, parabéns, você possa multiplicar e transbordar ainda mais ao seu redor. E se você ainda não encontrou o seu propósito, que essa noite Deus possa te direcionar para ele, para que você faça e seja feliz, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo com você, independente ao seu redor, o que está acontecendo. Então, eu às vezes me vejo assim, quando eu entro para ligar para as pessoas e orar pelas pessoas, eu falo, Senhor, muito obrigada. Eu não sou uma pastora, mas eu cuido de vidas. E isso é tão importante, você cuidar do outro. Uma vez me falaram assim, Gisele, para pensar. Você, quando está falando com alguém, eu consigo aqui de cima ver o rostinho, o olho de todo mundo aqui. Mas eu não consigo ver o meu. Eu consigo ver de todos, mas eu não consigo ver o meu. Deus, Ele quando nos criou, Ele preparou tão perfeitamente o nosso corpo, que Ele justamente deu os 2 olhos para a gente olhar para o próximo. Ele não colocou nenhum olhar para dentro e o outro para fora. Ele fez os 2 para fora. Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos cuidar do outro. A palavra que o Senhor me deu foi uma palavra que nós, no pequeno grupo, descobri que aqui também tem, pastor? Pequenos grupos. Nós somos líderes, eu e Rodrigo, de um pequeno grupo, onde o Senhor Ele ministrou algo muito lindo na quarta-feira. O Rodrigo que trouxe a palavra, e eu não sou boba nem nada, eu falei, toque. Quando eu ouvi toque, eu falei, é isso aí, Deus quer falar comigo. E na ministração dele, Deus usando a vida dele, eu comecei a destacar algumas coisas na mensagem, no versículo que ele falou. O versículo se encontra em Mateus 8, de 1 a 3. Mateus 8, de 1 a 3. Mateus 8, de 1 a 3. Ora,
descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ele destacou três princípios bíblicos nesses versículos. E interessante que eu acho que eu gravei, sabe? Ele falou 3 princípios, eu falei, gente, é tudo que eu precisava. Muitas das vezes eu pedi a minha cura, sendo que às vezes a gente pede mal, a gente não pede o correto, a gente não pede certo, né? Eu pedia muito a cura. E o Senhor me levou nessa ministração a não pedir mais cura, porque no meu espírito, como diz aqui Isaías, que colocaram, né, a Cris, eu acho que falou aqui, pelas pisaduras nós já somos curados, já fomos sarados, então eu tomo posse disso. Isso no meu espírito eu já sou. Não, independente do que vejo. Ah, mas você não tem a perna. Mas eu não tenho a perna. Mas no meu espírito eu sou curada. Eu sou sarada. Falta a manifestação de Deus acontecer, né, no meu corpo. Mas a minha alma, ela está submissa ao meu espírito. E o meu espírito está unido com o único espírito que está no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o que a palavra diz para mim, eu tenho que tomar posse daquilo que a palavra diz, não do meu diagnóstico. Eu tive esse diagnóstico em 2014 do câncer, eu não falo nem meu câncer, eu falo câncer, né, já foi, eu creio que já foi, mesmo que meus olhos vejam algo, eu ando pela fé, eu não ando por vista, então eu creio na minha cura, e eu falo, em 2014 desaba, né, quando você recebe uma notícia. E para, assim, surpresa minha, Deus preparou tudo. Ele colocou o meu tio, colocou a minha tia e o meu primo para ir comigo buscar esse resultado. E ali o Senhor já começou a ministrar o meu coração que a Trindade, mesmo que ali eram pessoas, mas eram pessoas de Deus, eu estava ali com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Ali eu falei, não, nada pode de ruim me acontecer, e eu preciso viver também um dia de cada vez. Eu preciso me alegrar nesse dia que o Senhor me deu. Eu não posso pensar na morte, porque a palavra fala que ela me dá vida e vida em abundância. Então eu não posso pensar. Então uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi que o leproso, ele decidiu não viver mais do passado. O Rodrigo, ele ministrou 3, eu esqueci de falar. A primeira foi aproximou-se, a segunda adorou e a terceira foi experiência. Mas eu vou um pouco além, eu citei 5. Tá? Então, a primeira coisa que o leproso ele fez, ele aproximou-se. Antes de aproximar, ele decidiu se aproximar. Então, ele decidiu largar o passado dele, porque o passado era o quê? De rejeição, porque um leproso, na época, não podia estar no meio da multidão. Ele precisaria estar num lugar afastado. Então, ele era rejeitado, ele era solitário, ele era uma pessoa que recebia palavras contrárias. Você não pode, você não vai conseguir, a lepra não tem cura. E infinitas outras coisas ele deve ter ouvido. A palavra não fala exatamente as coisas que falavam para ele, mas a gente pode imaginar que isso acontecia com ele. Ele quis largar o passado e viver o presente. A palavra em Isaías 43, 18 e 19, eu sempre gosto de abrir Isaías 43, uma palavra que eu acho interessante, porque o que a gente precisa viver, por exemplo, lá em Niterói, eu esqueci de avisar também, que eu sou da igreja Lagoinha de Niterói, pastor Felipe, pastora Mariana Valadão, mandaram um abraço, me abençoaram através do pastor Ian e da pastora Belle, né, se eles depois assistirem, um beijo
Muito obrigada. E outra, foi um milagre, gente, eu estar aqui, porque ele não deixa a gente sair domingo, pastor. Ele não deixa. Eles falam assim, ó, durante a semana, qualquer dia, menos domingo. E quando eu falei com a pastora, já tinha sido o segundo convite que eu recebo domingo. E a pastora falou, Gisele, você não pode, sabe que não pode. Eu falei, pastora, mas eles são especiais, eles oraram por mim. Por favor, eu implorei um pouquinho, sabe? E aí eles deixaram. Então, um beijo para eles. Eu sou de lá, já tem uns 4 anos. Eu fui 15 anos da Igreja do Tabernáculo da Paz, pastor Gilberto, que abençoaram muito a minha vida, né? Semearam muitas palavras, e até eu ter os 15 anos, né? Eu falei que eu fui debutante. Quando eu tive meus 15 anos, eu deixei a igreja, né, o tabernáculo, mas não deixei o reino, porque nós somos o reino, né, de Jesus, e fui para a Igreja Lagoinha. Então, voltando aqui à palavra, de Isaías 43, 18 e 19. É uma palavra que a gente gosta muito de usar lá na igreja para entender a vontade de Deus. Acho que eu vou baixar só um pouquinho. 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o Senhor, ele fala aqui na palavra dele que é para a gente deixar o passado. Esse leproso, ele deixou o passado dele. Ele tomou uma decisão. Ele não quis mais viver naquela aldeia onde só tinha pessoas leprosas e com enfermidades e com doenças. Ele saiu e falou assim, eu vou, independente. Ele quebrou um tabu, protocolo. Ele foi. Segundo, ele não ficou percebendo as pessoas. Ele ficou, né, naquele foco dele. Eu vou até a multidão, eu vou até Jesus. Então, ele não ouviu as palavras contrárias. Então, uma das coisas também que eu me sentia muito mal era as pessoas falavam, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, agora você está assim, agora você está assado. E o Senhor, ele falou no meu coração, não ouça o que as palavras das pessoas, ouçam o que eu falo através da minha palavra. Medite nela de dia e de noite. Ouça a minha voz, tira os ruídos, vive segundo a minha vontade. E eu lembro de um versículo também que a gente muito fala, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu amo, né, esse versículo, eu falo, Senhor, obrigada, porque eu te amo e aconteceu isso comigo. Então, isso cooperou, sendo que o Senhor, ele me alertou, a segunda parte desse versículo que fala, segundo o meu propósito, conforme o meu propósito. Então, não basta só a gente amar ao Senhor. O Senhor fala, me ame e vive segundo o meu propósito. As pessoas hoje em dia estão o quê? Querendo viver o propósito delas mesmas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero acordar, eu quero ter autonomia, eu quero viver dessa forma, desse jeito, eu não quero fazer o exame, me tocar, eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer do meu jeito. E aí eu falo, irmãos, do jeito de Deus é infinitamente melhor. Não recalcule a rota. Se você está na direção, o Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele não te joga no caminho. Ele te guia pelo caminho, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E em Romanos 8,14 fala, aqueles que são meus filhos, os filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo. Então, esse homem, ele foi guiado ali pelo caminho até encontrar Jesus. Ele enfrentou multidões, ele enfrentou palavras contrárias. Então, quando a palavra contrária vier, você lembra, não, o meu propósito é esse, independente do que essa pessoa fale, eu prefiro ficar com a palavra de Deus.
Então, eu me agarro nela e vivo segundo ela. Porque aí, qualquer coisa que acontecer, saiba, isso cooperou para o bem. Isso é para a glória de Deus. O que façais, faça para o Senhor. Está lavando louça? Faz para o Senhor. Está varrendo casa? Faz para o Senhor. Vai na rua? Faz para o Senhor. Tudo que você precisa fazer é ser guiado por Ele. É fazer do jeitinho dele. Às vezes ele fala de um jeitinho e você desobedece. Eu sei porque eu sou assim também. Muitas das vezes Deus fala, faz isso, e eu não obedeço. E depois eu preciso recalcular a rota, pedir perdão, né? Falar com o Senhor para Ele me redirecionar e fazer a vontade dEle. 3, ele se aproximou de Jesus. Não tem como, gente, não tem como. Eu enfrento, né, essa situação de não fazer mais aquilo que eu fazia antes, né, que eu trabalhava, eu era professora de matemática, e eu sinto muita falta, sendo que o Senhor falou comigo, há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Fica em Eclesiastes 3, há tempo de morrer, há tempo de viver, de abraçar, de afastar. Eu, nesse momento, vivo esse momento. Então, o Senhor fala ao meu coração, celebra o processo. Não fica caminhando e murmurando. Ah, Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo, aconteceu aquilo outro. E você fica nessa, né, murrinhando, em vez de viver o propósito de Deus, em vez de olhar para dentro de si, ver o seu talento e falar, não, isso é para a glória de Deus, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou usar, eu vou ir, eu vou me aproximar, eu vou fazer do jeito de Jesus, eu vou fazer do jeito dele é melhor. 4, ele adorou. Impressionante que eu falo, Senhor, obrigada, porque eu me vi nesse homem. Ele adorou antes de qualquer coisa. Eu lembro que um dia antes de eu ir para a amputação, um pastor, ele manda mensagem para mim e pergunta como que está o meu coração. Gisele, como está o seu coração? Como é que está essa decisão? Você assinou o papel? Eu assinei o papel, pastor, agora eu vou. Eu vou com a cara e com a coragem. E aí o Senhor, ele ministrou meu coração e falou assim, o que é mais importante para mim? Aí eu respondi, Senhor, vidas, né, pessoas, reino, salvação, isso eu sei que é o mais importante para o Senhor. E aí o Senhor me levou a pensar assim, então, o que você fizer vai ser para ele usou uma palavra, não é essa, eu esqueci, ampliação. Ele colocou tipo como estender a tenda, alargar, foi essa palavra, vai ser para alargar. Então, eu falei assim, eu vou para essa cirurgia, mas eu falei para o Senhor, se for para eu ficar com a perna, é para a glória de Deus, para eu falar para o mundo todo que Ele me curou e que eu fiquei com a perna e que isso, que aquilo, que eu estava com um tumor enorme, Deus foi lá e me curou. E depois eu falei com o Senhor, e também, Senhor, se for para amputação, e essa amputação me levar a mais lugares, mais pessoas, para glorificar o Teu nome, que seja feita a Tua vontade. Ah, a vontade de Deus é amputar? Não, a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus, sendo que nós entendemos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável para a gente, mas Ele já viu o nosso futuro, Ele sabe o que acontece lá na frente, aquilo que está lá na frente, Ele já sabe do seu futuro. Ele viu, ele falou, não, essa trajetória que eu escrevi para minha filha é possível porque Deus não dá nada que nós não possamos carregar, suportar. E vivendo, e eu falei, Senhor, então seja feita a Tua vontade, vou com a cara e com a coragem, e aconteceu. Eu posso dizer para vocês, gente, não tem um dia, minha família com certeza deve ter chorado horrores, mas não teve um dia que eu tenha chorado por isso. Porque eu entendi claramente o propósito de Deus, inclusive o propósito de estar hoje aqui. Eu entendi, eu captei, eu falei, não, é para a glória de Deus. Ele adorou, então eu adorei antes. É difícil você adorar antes de qualquer coisa. Teve só uma vez, minha mãe me contou de uma irmã, muito amiga da minha mãe, que perdeu uma filha. E ela só cantava
no velório da filha. Minha mãe foi lá, falou com ela na casa dela, e ela sentiu que ela ficou bem, e ela entendeu, então, o propósito. Ela adorou mediante o caos, mediante a perder uma filha, mediante as coisas ruins que estão acontecendo, né? Covid, aquilo tudo, e ela entendeu que foi o momento, e ela agradeceu pelos 30 e poucos anos de vida que ela viveu com a filha. Então, o segredo está aí. A palavra de Deus fala, acho que é em Tessalonicense, eu não estou lembrando, que fala que a vontade de Deus é: dai graças em tudo. Dai graças em tudo. Gente, é muito difícil, né? Porque tem momentos que a gente fala, como que eu vou dar graça acontecendo uma tragédia? Mas, quando nós estamos segundo a vontade de Deus, você se alegrar e ser constante a sua alegria, porque a palavra de Deus fala, seja alegre, e ele repete, seja alegre, seja alegre, seja alegre. Então, nós podemos sim ser alegres, orar constantemente, colocar diante de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que dá angústia, aquilo que a gente está ali perecendo, sem força. O Senhor é um Deus que Ele te fortalece para cumprir tudo aquilo que você precisa cumprir. E quando acabar o propósito, não estaremos mais aqui. E nós temos um destino. E enquanto a gente não chega nesse destino, vamos curtir a viagem. É como pegar num carro e falar, eu vou viajar, vou curtir uma estrada e vou viver. E você vai celebrar a sua viagem, celebre a sua vida. Celebra, não reclama, não murmura. Tem pessoas com certeza piores, em condições piores, e vivendo uma alegria, vivendo algo prazeroso, algo que traz paz, a paz que excede todo entendimento. Não desperdice essa paz, viva essa paz, a paz que excede todo entendimento. 5, e o último, ele teve uma experiência com Jesus. Ele não pediu a cura, ele pediu a purificação. Olha isso. Às vezes a gente fica pedindo cura, mas a gente não está disposto a viver uma vida em santidade, a viver uma vida constante com o Senhor, uma vida de estar ali coladinho, de estar ali junto com o Senhor. E Ele quer estar com você no lugar secreto, Ele quer estar com você no seu trabalho, Ele quer estar com você na sua escola, Ele quer estar com você na sua rua, Ele quer aonde você estiver. Ele quer ser seu amigo. Ele quer jantar com você, Ele quer tomar café com você, Ele quer ter momentos com você. E mediante a tudo que eu vivi, isso intensificou, isso me ajudou a estar mais perto de Deus, a viver uma vida não no raso, a viver uma vida mais profunda. Uma coisa também que Deus ministrou muito no meu coração nesses dias, para eu estar aqui falando com vocês, o Senhor, Ele ministrou as 5 linguagens do amor. Eu não sei se aqui os irmãos já leram esse livro, mas é um livro que fala assim de toque. Ele fala que a pessoa, se você quer amar alguém, saiba a linguagem desse alguém. Então você vai perguntar assim para a pessoa que você ama. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser amigo. Você vai fazer essa pergunta. Qual desses 5 você se sente amado quando eu faço? Aí o primeiro é você elogiar a pessoa, você dá palavras de afirmação. 2, ele fala sobre você ter qualidade de tempo ali com a pessoa, de largar o celular e ficar dando atenção só à pessoa. Isso é tempo de qualidade. Qual o seu tanque de amor? Me fala, tá, gente? Depois eu quero saber, depois do culto. 3, presente. A pessoa que quer dar presente, né? Tem gente que gosta de dar, tem gente que gosta de receber, tem gosta... Gisele, eu estou gostando de tudo que você está falando. Não, mas vai ter um que você vai falar assim, pô, se a pessoa fizer para mim, eu vou me sentir a pessoa mais amada do mundo. Eu falei 3, vou para o 4. 4 é toque físico. Você ficar abraçando. Eu gosto tanto do abraço, ficar abraçando, beijando, né? Acariciando, ali com aquele momento de calor ali humano. 5 é serviço. E aí é algo que o Senhor, Ele ama, porque antes dele ir para a cruz, Ele reuniu os seus discípulos
E ali ele serviu, ele foi servo, ele lavou os pés dos discípulos. E aí o serviço pode ser uma comida na mão, pode ser você lavar uma louça, pode ser você fazer algo que a pessoa goste, serviço. Então, você servir a outra pessoa. Então, te dei aqui as 5 linguagens do amor, você procura essa onda para saber qual é o tanque de amor, qual o seu tanque de amor e qual o tanque de amor do outro que está próximo a você. Isso vai ajudar. E o Senhor, ele falou ao meu coração, eu quero, Gisele, o seu toque físico. Eu quero que você me busque numa intensidade de você apalpar, você me apalpar, você sentir a minha presença palpável, algo forte, algo... Aí eu falei, tá bom, Senhor, vou fazer esses momentos. Teve umas madrugadas aí que eu tirei, que eu fiz isso com o Senhor, de estar ali com Ele, de estar ali colocando um louvor. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem aquele louvor, que foi o louvor que marcou muito, né, a minha vida, tem marcado. Eu só quero a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. Gente, esse louvor mexeu muito comigo, porque eu quero, às vezes, cura, eu quero emprego, eu quero dinheiro, eu quero benefício, eu quero ganhar na justiça, eu quero me dar bem, eu quero ter um carro, eu quero ter tantas coisas. Mas o Senhor, quando eu ouvi essa música, me levou à presença dEle. Então, hoje, quando eu sentei ali, eu falei, Senhor, eu não vou te pedir nada. Eu só quero a Tua presença nesse lugar. E a presença dele veio, gente. Ele está aqui, ele está ministrando no nosso coração. Que o coração de vocês seja um coração em uma terra fértil, onde vocês vão frutificar, multiplicar, transbordar. Essa experiência quinta que eu falei, do leproso, ele teve uma experiência forte com Deus. Ele não pediu a cura dele, ele pediu a purificação. Que as coisas externas não venha contaminar a nossa vida, mas que a gente saiba tirar, arrancar as coisas que não são do Senhor e viver uma vida plena, viver uma vida dedicada a Ele. Porque Ele fala, por exemplo, essa questão do toque, ela é importante para a gente, né? Mulher é muito importante. No meu caso, não foi nos seios, né? No meu caso, foi na bacia. E aí, há pouco tempo, eu senti, né, apalpando no banho, lavando, eu senti aquela massa. E eu falei, Senhor, não é possível. Já perdi perna, a minha bexiga. 2 milagres aconteceram comigo nesse processo que eu acho legal compartilhar. Quando eu saí da internação, os 2 meses da amputação, eu tive Covid, tive trombose, tive uma pressão minha, foi para 25/13, que eu não sei o nome que dá. Mas eu quase morri, porque eu senti como se estivesse fechando aqui, minha cabeça estivesse latejando, aumentando. Eu tive muitas coisas nesses 2 meses de internação, ano passado, em maio, junho, eu saí em julho. E nesse processo todo, aconteceu 2 coisas comigo. Uma, meu pulmão começou a ter nódulos. E eu fui para o INCA, cheguei no INCA, para a glória de Deus, eu repeti o exame e não estava com nada. Glória a Deus, eu senti, falei, Senhor, muito obrigada, porque os médicos já tinham falado que era metástase, já tinha ido para o pulmão, e o Senhor, Ele limpou o meu pulmão. E toda vez que eu lembrava, assim, da minha vida, desde 2014, eu peço, não tem um dia, eu acho que eu posso ter até esquecido, algum dia ou outro, mas quase todos os dias eu pedi ao Senhor, blinda o meu pulmão, Senhor. Porque essa doença é uma doença rara, é uma doença que sempre vai para o pulmão. E aí no pulmão não tem mais jeito e a pessoa morre. Até o Senhor pediu para eu compartilhar também os sentidos, né, os nossos 5 sentidos. Mas eu não sei a questão da hora, pastor. Eu não sei quanto tempo, não me deram tempo, estou aqui falando. Vamos embora. Falta quanto tempo para eu terminar, para finalizar? Oi? 15. Ok. Então, alguém mais me dá 5 minutos? Pastor me deu 15. Alguém mais me dá 5? 5, 10, 15, 20. Eu acho que vai dar para a gente fazer uma vigília. Então, nesse processo todo, eu tive esse do pulmão e tive o 2 da bexiga. Minha bexiga rasgou e eu começou a sair na cicatriz da amputação, começou a sair urina. Então, eu urinava pela sonda, urinava normal e urinava
na fralda, no coto. E aí foi um processo que eu falei, gente, aí eu precisei operar a bexiga, não deu certo. Aí depois, logo depois, eu acabei acontecendo de a bexiga fechar sozinha. E o médico falou que era impossível isso acontecer. E o Senhor fez na minha vida. Então, assim, são muitos milagres. Eu falo que, assim, eu não vivo um milagre, eu vivo vários milagres na minha vida. E o Senhor tem sido comigo em cada um deles. Minha mãe fala assim, gente, você se acostuma rápido com as coisas, porque eu falei, poxa, agora o Senhor costurou a minha bexiga, agora eu tenho que ir no banheiro. É mais trabalho, toda hora ir no banheiro. Aí eu brinquei com ela, né? Porque quando com a sonda, eu não precisava ir, só quando a sonda estava cheia. Mas eu me acostumo, não, eu entendo o propósito de Deus em cada coisa, em cada consulta, em cada internação. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, qual o seu propósito hoje eu aqui? Qual o seu propósito? O Senhor tem alguma coisa para fazer aqui na minha vida? E o Senhor vai, me fala, essa pessoa, essa, tal, fala disso, fala aquilo. Enfermeiras, pessoas que cuidaram de mim no hospital, acompanhantes, pessoas que estavam ali com outras pessoas, chegam para mim, mandam mensagem, falam que a minha vida de algum modo mexeu e ela se consertou, ou ela foi tratada, curada por Deus, através da minha vida, às vezes sem eu falar. Porque a palavra de Deus fala, se necessário, use as palavras. Então, a sua vida é uma vida que exala o bom perfume de Cristo, que aonde você estiver, as pessoas olhem para você e vejam coragem, vejam força, vejam ousadia, vejam alegria, queiram saber o que acontece na sua vida para você ser feliz, para você ser constante, para você ter contentamento na sua vida. Aqui nesse... Eu também destaquei uma coisa muito legal na hora que ele ouviu de pessoas. Ele ouviu de pessoas coisas ruins. A gente ouve no nosso dia a dia coisas ruins na nossa vida. Porém, ele sabia quem ele era em Jesus. Uma das coisas que a gente não sabe e que a gente precisa tomar posse, porque a palavra, ela diz isso, que você é curado, que você é amado, filho amado do Pai. Aí você me fala assim, poxa, Gisele, mas eu não consigo vencer, o pecado, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer algo. Creia, você consegue. É só você decidir e entender, porque Jesus, quando ele foi tentado, antes da tentação, ele foi provado e amado por Deus ali naquele batismo de João Batista. Deus falou assim, filho amado, que me compraz, alguma coisa assim, né? Como? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me compraz. E essa palavra é alegria. Então, ele tem alegria ali em Jesus. Ele falou para Jesus, você é meu filho amado. E o Senhor, ele fala para você, porque quando você aceita Jesus, você entra em Jesus, você fica em Jesus, você fica nele. Então, tudo que a palavra diz de Jesus, ela diz respeito a você. Você é justiça de Deus, você é propriedade exclusiva dele, você é amado, você é geração santa, você é sacerdote real da sua casa. Então, a gente precisa tomar posse e exercer aquilo. Porque, às vezes, a gente, né, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você já é abençoado. Não tem, a gente está vivendo a melhor era da nossa vida, porque Jesus, ele habita em nós, o Espírito Santo age em nosso favor, ele intercede por nós, ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. E esse agir de Deus, ele vai agir, ele vai te direcionar a se tocar, a você entender se tem algo de errado. E muitas coisas de errado também que acontecem no corpo, né? Minha mãe estava passando por uma situação, vivenciou isso, de algo que você prende, emoções, coisa que você não fala, coisa que aperta o teu coração e que você engole. Isso, gente, faz com que o seu corpo fale
através de doenças, através de enfermidades, de coisas, porque você não fala, você não trata sua mente, você não renova sua mente de dia e de noite, meditando nela. Então, a nossa alma, que é nossos desejos, nossas emoções, elas precisam ser alinhadas com as do Senhor. Então, importante a gente ter essa identidade, de saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, qualquer coisa de ruim que aconteça, você entenda que você tem autoridade, sim. Esse homem, ele teve autoridade, ele teve ousadia, ele falou: Jesus, eu quero purificar-me. Ele foi purificado para a glória de Deus. Para finalizar, o Senhor, ele falou comigo assim: Gisele, olha o corpo humano. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, nós temos aqui a nossa cabeça. Os sentidos da nossa cabeça são a visão, mais o que, gente? Olfato, paladar e audição. Isso faz parte da cabeça. Nós somos o quê? Nós. Corpo. Nós somos o corpo de Cristo, correto? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. No corpo existe algo. Existe um sentido. Qual é o sentido? O tato. O tato, gente. O tato é importantíssimo no corpo. É o que você faz. O que você faz tem agradado ao Senhor? O seu toque. Você tem tocado o quê? O que você tem tocado? Sites que não vão te edificar? Séries que não vão te edificar? Coisas que você vai ter prazer no seu corpo, mas o seu espírito se entristece porque você faz determinadas coisas. E lendo em Atos 17, 24 e 28, eu quero finalizar com esse versículo, que foi o que o Senhor falou comigo. Existe um tatear na palavra de Deus. Atos 27, 24 e 28. Existe um tatear. Se rasgassem a Bíblia toda e ficasse só essa página com esses versículos, a gente entenderia a história, o que Deus ele criou. Nós estamos fazendo parte de um tempo, né? E que esse tempo ele vai passar, vão vir outros tempos ou não, né? Que a gente crê que a volta de Jesus está perto. Atos 17, 24, 28. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. No 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de viver esse dia. Pai, muito obrigada por essa noite, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua igreja estar te buscando, estar se aproximando, estar contigo, Pai, faz toda a diferença na nossa vida. Pai, nós escolhemos e nos rendemos a Ti, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Pai, não nos deixe murmurar, reclamar de qualquer coisa, porque nós somos gerações para fazer a diferença nesse lugar, diferença no nosso tempo, na nossa geração. Pai, em nome de Jesus, que cada coração esteja em Ti. Pai, que dentro de nós o Espírito Santo venha se mover através do nosso toque, através do nosso abraço, através do que fazemos, possamos fazer orientados por Ti, possamos fazer para a Tua glória e não para a nossa vontade própria.
Pai, muito obrigada, porque essa igreja tem se levantado, tem investido em salvar, em curar, em libertar, mas que em nome de Jesus a tua presença seja o mais importante nesse lugar, mais importante nas nossas vidas, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, que possamos os homens se posicionarem, Pai, em ser o protetor, ser o provedor, dar a direção, que as esposas sejam submissas aos seus maridos, porque eles são de Deus, são cabeças, são homens ungidos, homens que buscam a Deus. Pai, em nome de Jesus, alinha esse canal e que os filhos vejam a tua glória no pai, na mãe. Pai, que a mãe seja acolhedora, seja auxiliar, assim como o teu Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, nos levanta, que as mães possam levantar filhos, possam edificar com palavras. Pai, em nome de Jesus, que a nossa boca seja a boca de Deus aqui nessa terra. Pai, não queremos mais falar de Deus, queremos ser boca de Deus, queremos ser usados por Ti, queremos fazer a Tua vontade, Pai. Toca-nos, Senhor, nessa noite, toca na nossa vida, Pai, precisamos do Teu toque, precisamos dessa intimidade, precisamos desse relacionamento, precisamos, Pai, nos leva para esse lugar de profundidade na Tua palavra, Senhor, em buscar, em ser sedento por mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida esteja agradando o Teu coração, que a nossa família seja a base de tudo e que não haja, Pai, mais divórcios, que não haja mais destruição, que não haja mais pobreza, mas que haja, Pai, a abundante vida que o Senhor nos dá. Abundante vida, prospera, Senhor, para a Tua glória. Nos dê paz, nos dê prosperidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai, hoje, nessa igreja, e que ao finalizar, tenhamos consciência, Deus, daquilo que o Senhor quer e do nosso propósito aqui nessa terra, para que haja contentamento e que haja multiplicação e que essa igreja seja lotada por vidas, por almas sedentas por Ti e que encontre em nós essa resposta, Pai. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus te agradeço, Senhor, por tudo, pelas orações, pelo milagre, pela minha vida. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.